1 Coríntios 15, 54. A morte e a sua destruição final. O pastor fez todos os anúncios, mas esqueceu de um. Amanhã, 11 horas. Está chegando o dia, está chegando a hora. Aqui no Maracanã, aqui perto. 11 horas, 11 em ponto, hein? Para dar tempo para o culto. Quem perder, paga as pizzas depois do culto. 1 Coríntios 15, 54. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, abra sua Bíblia, Apocalipse 20, 14. Eu sei que nós sempre escutamos pregações, mas os estudos de escatologia são muito profundos. E eu desejo terminar hoje e amanhã pela noite, talvez coisas que você nunca ouviu. Apocalipse 20, 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas o que é realmente a morte? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que tu nos fales com poder e com autoridade nesta noite, no nome que é sobre todo nome. Me humilho diante da tua presença e te peço que nos fales com poder e com autoridade, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por favor. Quero agradecer aquelas pessoas que têm colaborado com os vídeos e os áudios do nosso ministério de Josué Irion Ministries. Como você sabe, nós já temos ministrado em 43 países, em todos os continentes do mundo. Ao final você pode levar essa folhinha branca, os títulos dos áudios e dos vídeos cassetes do nosso ministério. Quero agradecer aquelas pessoas que tomaram os envelopes. Muito obrigado pelo projeto Rússia 1993, onde o pastor Antônio estará indo conosco, onde iremos pregar em 3 cidades diferentes em Rússia. Ao final você pode ver esse pôster lá no bulletin board sobre Moscou, Kiev e Minsk, onde será o nosso projeto no ano que vem. Sairemos no 1º de março, chegaremos 2 de março em Zurique, Suíça, dali tomaremos o trem e iremos até Bratislava, Tchecoslováquia, e entraremos para Kiev, em Ucrânia. Você pode ver esse pôster e ver as cartas da grande necessidade e da fome espiritual que há na Rússia. Quando eu fui na Rússia em 85, havia muita necessidade na Rússia. Deus colocou o peso no nosso coração de algum dia regressarmos na Rússia. E como iríamos pensar que iríamos regressar em uma Rússia livre, aberta para pregar o Evangelho. Muito obrigado, eu quero agradecer a cada um que tem colaborado com esse ministério. A morte é sua destruição final, mas o que é realmente a morte? O homem teme a morte. Sobre qualquer coisa, ele teme mais a morte do que qualquer outra coisa. Disse o grande filósofo Aristóteles que a morte é a coisa mais terrível que há. A morte é terrível para o corpo, pelas terríveis dores que produz, pela respiração apressurada, pela terrível pulsação do coração e a terrível revolução das suas entranhas. Os seus lábios se voltam, se toram, a sua febre se incende, e há uma terrível sede e o peito se eleva para a frente, produzindo um terrível dor de desgarre dos músculos, em um intento desesperado e inútil de lutar contra a morte, a ferida fatal que se chama a morte. Todos nós temos o horror da morte diante de nós. E por mais que você queira ir com Jesus, você não quer morrer. Você quer ir no arrebatamento da igreja. Porque se eu pergunto a você, quantos queremos ver a Jesus, você levantará suas mãos. Ou se eu lhe pergunto, do you like to die today? Você dirá, not today, maybe tomorrow. Porque ninguém quer morrer. A morte também é uma grande dor, não somente para o corpo físico e natural, mas para o desespero da alma, pelo temor das coisas que virão do mais além. Das coisas espirituais que até no momento a morte, quando chegou, tinha sido ignorada. Temor ao pensamento da monstruosidade da palavra eternidade.
Mas o mais angustioso e temeroso é se você não sabe onde você passará a eternidade. Eu tinha uma mala, e essa mala viajou comigo ao redor do mundo. E dizia na mala um decalque, stickers. Eu coloquei em português, espanhol e inglês. Dizia, where you will spend eternity. Onde passarás tu a eternidade e onde passará você a eternidade. Quantas pessoas vieram perguntar o que era a eternidade sentado eu em um banco para dar a oportunidade de pregar o Evangelho. A palavra eternidade e a palavra morte estão juntos, porque quando a morte termina, então começa a eternidade para sempre. Por que o homem teme a morte? Abra a sua Bíblia, Eclesiastes 9:5. Por que o homem teme a morte? Porque a morte é universal. Ela não é somente aqui, ela é universal. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ela é universal. Segundo, a morte, ninguém a pode evitar, porque você não tem poder sobre ela. Capítulo 8, versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre a morte, para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da sua morte, nem sobre o seu espírito, nem a licença que há no tempo da guerra. Você não tem poder sobre a sua morte. Ninguém tem poder. Terceiro, porque somos pó e ao pó iremos voltar. Eclesiastes 12 e versículo 7. Você sabe, e ao pó volte a Deus que o deu, a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu, o pó volte à terra. Você é pó e você voltará ao pó. Quando Deus criou o homem, essa palavra é asa. Ele soprou nos seus narizes e ele fez você uma alma vivente, mas ele fez você um boneco de barro. E quando você morre, você volta ao pó de onde veio. Quando Deus criou o universo, essa palavra é bara. Ele soprou e criou o universo, essa palavra é bara. Nós não somos bara, nós somos asa. E quando nós morremos, nós voltamos ao pó. Quarto lugar, porque está ordenado a morrer aos homens uma só vez, diz Hebreus 9:7, exatamente o que diz. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Está ordenado, você não pode voltar atrás, você não pode mudar o que está escrito, está ordenado. Quinto, e o homem, qual é o homem que viverá e não verá a morte? Salmo 103, versículo 15 e 16 diz que a nossa estrutura é pó. E Deus diz em sua palavra, quem viverá e não encontrará o dia da sua morte? Você vai morrer, eu vou morrer, nós morreremos. E onde estará você quando a morte venha buscar você? Sexto lugar, porque segundo Samuel 14:14 diz, é certo que temos que morrer. Davi dizia, eu sei que eu morrerei. Está determinado, está escrito. Mas a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Quem é a morte? E por que é o último inimigo a ser vencido? Por quê? Porque o primeiro é o pecado. O segundo é o diabo e o terceiro é a morte. O terceiro e último inimigo a ser vencido é a morte. Porque até Jesus morreu e teve que ressuscitar dos mortos. Sétimo, porque a morte passou a todos os homens, diz Romanos 5:14, porque todos pecaram e a morte se estendeu a toda a geração humana. Nós nascemos para morrer. Você nasceu para morrer. Por que os ímpios temem a morte? Os ímpios. Ímpios? Impios, não é? Ímpios. Porque primeiro ele morrerá nos seus pecados. Ezequiel 3:19 diz, se eu digo ao pecador que ele vai morrer e você não adverte, ele morrerá pelos seus pecados, mas seu sangue eu demandarei da sua mão. João 8:21 diz, morrereis dos vossos pecados se não creres em mim, disse Jesus. Segundo, porque o ímpio morre sem esperança. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 11, versículo 7. Veja o que a Bíblia diz. Morrendo o ímpio, perece a sua esperança e a expectativa da iniquidade se perde. O ímpio sabe que morre sem esperança. Terceiro, porque o ímpio morre inesperadamente em uma hora fatal. Jó, capítulo 21, versículo 14. Você já sabe, você tem 5 segundos para encontrar. Jó, capítulo 21 e versículo 14. Pois eles dizem a Deus, retira-te de nós, pois não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Veja bem, escute, versículo 23. Um morre em plena prosperidade
inteiramente sossegado e tranquilo. O ímpio morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo. Jó 27, 21. O vento oriental irá levá-lo, e ele se vai, sim, varre com o ímpio do seu lugar, e não conhece mais o lugar do ímpio. O ímpio morre inesperadamente. Ele toma o seu carro pela manhã, e ele não sabe que a morte o está esperando à entrada do túnel, ou da freeway, ou no seu trabalho. Quando teve um terremoto na Califórnia, em 89, você viu que a ponte de São Francisco tinha 2 andares. E os carros estavam no primeiro andar, e o segundo andar caiu sobre o primeiro andar. E os carros que estavam no primeiro andar o fizeram sardinha. Eles não sabiam que iriam morrer. Você não sabe quando você vai morrer. Ninguém sabe. Quarto lugar, porque a memória do ímpio morre e termina com a morte. Jó 18, 17. Sua memória perecerá na terra e pelas praças não tem nome. Salmo 34, 16 diz a mesma coisa. Quinto, porque o ímpio morre como animais. Veja só, o ímpio na Escritura, a Bíblia diz que o homem do qual o Espírito de Deus não está nele é igual ao animal selvagem. Salmo 49, versículo 14. Como as ovelhas são arrebatadas ao inferno, a morte os pastoreia. Ao romper no dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosa luz se consumirá no inferno, que ele será por habitação. O homem chega ao seu dia em que ele deve morrer, e está escrito que ele deve morrer. Sexto lugar, porque o ímpio receberá seu salário pelos seus pecados. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é morte. Essa é a sua recompensa, é o seu cheque, é o seu salário. Sétimo lugar diz, porque o ímpio receberá a sua porção no inferno. Mateus 25, 41 e 46 diz, e estes irão para a perdição eterna, e ouvirão aquelas palavras, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos. Oitavo lugar, porque o ímpio é digno de morte. A Bíblia diz que ele é digno de morte. Romanos, capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Os ímpios são dignos de morte, a Bíblia diz. Nono lugar, porque o ímpio estará para sempre perdido no abismo eterno. Mateus 25, 41, já temos lido. 11º lugar, porque o ímpio sofrerá a segunda morte, que é ser jogado eternamente no lago de fogo. Apocalipse, já temos dado esse estudo no domingo passado, 20, 14 e 15, diz que o inferno e a morte foram jogados dentro do lago de fogo. Mas o que é o inferno para ser jogado dentro do lago de fogo? Mas o que é a morte para ser jogado dentro do lago de fogo? Nós falamos domingo que o inferno é eterno. É eterno até o dia em que ele é jogado no lago de fogo. Então os dois habitarão para sempre, o inferno e o lago de fogo, juntos, para toda a eternidade. 12º lugar, porque o ímpio é mau, e ele sabe que depois de ter vivido tão bem, sua vida foi curta em relação à eternidade e ao inferno. A Bíblia diz em Salmo 90, que os nossos anos terminam como um pensamento. Os nossos anos terminam em um abrir e fechar de olhos. Assim somos nós. E o ímpio será jogado longe da presença de Deus quando chega o seu dia. Veja o que diz 1 Crônicas 29, 15. 1 Crônicas 29, 15. Vamos, abra, não olhe para mim não. 1 Crônicas 29, 15. E ajuntaram os seus irmãos e santificaram-se, e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Você é a casa do Senhor. E se ela não está em ordem, não está purificada, se ela não está limpa, se ela não está cheia da unção do poder de Deus, você vai morrer como os ímpios. Você morrerá sem esperança. Você morrerá sem vida. Você morrerá sem a vida eterna. Você morrerá para sempre. Santiago 4,14 diz, o que é a vida? Ela é uma sombra. Ou ela é um vapor que surge pela noite e se esvanece pela manhã. Onde diz, faremos isso, faremos aquilo, ao invés de dizer, se Deus quiser, faremos tais coisas.
Os homens chegam em uma reunião de negócio, fazem planos e fazem planos. Cada um sai no seu carro e eles não regressam mais no lugar de trabalho. Que é a vida do homem? Não é nada. Deus tem o homem em suas mãos e ele dispõe do seu destino como ele quer e ele não pede permissão. Ele é absoluto. Porque os justos não temem a morte? Aqui está a diferença. Nós não tememos a morte porque ela foi e será finalmente destruída por Jesus naquele dia. Porque o justo sabe que a morte foi conquistada por Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 1,18 diz que ele tem a morte, a chave da morte e do inferno em suas mãos. Aleluia! Quando ele desceu ao inferno, ele ressuscitou e ele tem, que é a chave da morte e do inferno? É a autoridade absoluta do reino das trevas. A autoridade do inferno e da morte. O Senhor a conquistou quando ele morreu e ressuscitou dos mortos. Aleluia! Segundo lugar, porque o justo sabe que a morte foi tirada finalmente por Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte, aleluia, e a trouxe à luz a vida e a mortalidade pelo Evangelho. Jesus destruiu a morte. Mas o que é a morte? Terceiro, porque o justo sabe que Cristo o tem livrado do temor da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Essa escritura é muito importante, leia. Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Veja o que diz. Leia. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne, também ele, semelhante, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e a livrasse a todos aqueles que, com temor da morte, o medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ele desceu aos infernos por nós. Ele foi e venceu o diabo por nós, e resgatou a sua alma e a minha alma, e destruiu o poder das trevas, e quando ressuscitou, ele levou a vitória absoluta da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto lugar, porque o justo sabe que a morte será finalmente destruída por Jesus. Aqui está a profecia, onde ela seria destruída finalmente por Jesus. Oséias está depois de Daniel. Oséias capítulo 13, versículo 14. Daniel está depois de Ezequiel. Ezequiel está depois de Jeremias. Porque você não se perca. Oséias 13, 14. Onde é que está Oséias? Já foi embora, está aqui. Oséias 13, 14. Eu os remirei do poder do inferno. Eu os remirei e resgatarei do poder da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua destruição? Aleluia! Oséias profetizou a vitória de Jesus naquele dia. Isaías capítulo 25, versículo 8. Veja, essa escritura é poderosa. Isaías 25 e versículo 8. Veja o que diz a escritura. Diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o tem dito. Aleluia! Destruirá a morte. Por isso eu achei muito interessante falar a vocês esse estudo de escatologia hoje, porque todos nós temos temor à morte. Você não tem razão para ter o temor à morte, porque ele destruiu a morte com o seu poder. Quinto lugar, porque o justo sabe que Cristo deu a vitória absoluta sobre a morte. Já temos lido 1 Coríntios 15, 57. Mas graças sejam dadas a Deus, que através de Jesus nos tem dado a vitória. Sexto lugar, porque o justo sabe que ressuscitará da morte. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos à semelhança da sua ressurreição. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Nós não somos como os ímpios. Nós temos uma esperança viva. Sétimo, porque o justo sabe que a morte é um sonho. Deuteronômio capítulo 31, versículo 16. Deuteronômio capítulo 31, versículo 16. Deuteronômio está depois de... antes de Josué. Deuteronômio 31, 16.
E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais. Dormirás. Deus chama de morte para nós os crentes dormir. Ele não diz morte, ele diz dormir. A morte é uma porta que Deus abre para uma vida melhor. E os mortos que morreram em Jesus estão melhor que tu e eu, porque nós ainda estamos perigando de perder a nossa alma. Oitavo, porque o justo sabe que ao desfazer a sua casa deste mundo, ou seja, o nosso corpo terrestre, temos uma habitação celestial. É a mesma coisa que diz em 2 Coríntios 5, versículo 1 e 2. Nono, porque o justo sabe que seu Deus estará com ele na hora da morte. Salmo 23, 4 que diz: quando cruzar pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. 10º lugar, porque o justo sabe que a sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Salmo 116, versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Ela é preciosa. 11º lugar, porque o justo sabe que ao morrer, todavia há esperança. Provérbios 14, 32b diz que o justo mesmo na sua morte há esperança. Provérbios 14, 32b. Mas o justo até na hora da sua morte tem refúgio eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. 12º, porque o justo sabe que morrer em Cristo como se diz em Filipenses 1:21, lucro. Para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Lucro. Morrer é lucro. Nós que estamos em Jesus. 13º lugar, porque o justo sabe que ao morrer descansará das suas obras. Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados os que dormem no Senhor, e as suas obras o acompanharão. Dormem no Senhor. 15º, porque o justo sabe. 14º, porque o justo sabe que ao morrer irá o consolo eterno. Lázaro morreu e foi ao paraíso, no seio de Abraão. Lucas 16, 25. 15º, porque o justo sabe que ao morrer descansará as suas forças físicas. Jó 3, 17. Jó 3, 17. Ali os ímpios cessam de perturbar e ali repousam todos os cansados. Chegou o fim. E a morte é o fim de tudo. Ela fecha a sua existência. That close the door and take the keys away. It's gone. Então abre a porta para a eternidade. Aquele homem rico que disse: ó minha alma, come, bebe e folga. Há muito tempo para gozar. A Bíblia diz que naquele dia Deus o chamou de louco. E naquele dia ele morreu. E Deus levanta o véu da eternidade. E agora ele está no inferno. E diz: traga-me um pouco de água. Molhe a ponta da minha língua com a água. Ele não pensou no dia de amanhã. De que vale um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. 16º lugar, porque o justo sabe que ao morrer receberá a coroa de justiça. 2 Timóteo 4, 6 e a 8 disse Paulo: estou prontos a ser oferecido como sacrifício e receber a coroa de justiça, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vida do Senhor. 17, porque o justo ao morrer receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. 18, porque o justo sabe que morrer com Cristo é a esperança eterna. Abra sua Bíblia, Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Quando a tia da minha esposa, no outro dia na Califórnia, um mês e meio, faleceu, nós estávamos no quarto, ela estava em coma, tinha câncer, ela abriu os seus olhos, deu um sorriso e partiu para a eternidade. Nunca se casou, tinha 65 anos de idade, toda a sua vida se guardou e trabalhou para o Senhor. Levantou os seus olhos, olhou para nós, sorriu e partiu para a eternidade. Está melhor que nós. Está melhor. A morte física é o final de toda a existência humana. Por quê? Porque termina todo o projeto nesta vida. Você pode trabalhar até o dia da sua morte. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para a morte onde vá não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Do you want to get married? Get married while you're alive.
Amen, that's right. I already did. That's your problem now. Termina toda a riqueza terrenal com a morte. João 21, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você não pode levar nada desta vida. Too bad. Nada. Porque você veio sem nada. Portanto, você não pode levar nada, porque desse mundo não te pertence nada. Porque você está de passageiro e peregrino. Deus te deu uma chance para nascer e de ver a sua obra, o seu poder. But not forever. It's just a while. Termina toda a discriminação com a morte, porque todos somos iguais com a morte. Jó 3,19. Jó 3,19. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre do seu Senhor. Grandes e pequenos, ricos e pobres, descansam no mesmo lugar. Porque com a morte é terminada toda a existência, porque ninguém sabe a sua hora. Eclesiastes 9, 12. Como é que Salomão falou da morte nesse livro? Eclesiastes 9, 12. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, porque eles sobrevêm de repente. Eles o veem em uma hora que você não sabe. Uma vez houve um homem, talvez, eu não lembro se eu disse essa experiência outra vez que eu vi. Havia um homem que se chamava Joy. Ele tinha problemas no seu coração. E o pastor ia visitá-lo, então um familiar de Joy chamou ao pastor e disse: você vai visitá-lo a Joy hoje? Ele disse: sim. Mas eu quero que você fale com ele com muita cautela e sabedoria, porque Joy tem problema no seu coração e Joy poderá morrer. E o pastor disse: mas por que Joy poderá morrer? Porque seus pais, a sua família morreram e ele não sabe, e ele acaba de herdar $50 milhões. That's a lot of money, $50 million. E o pastor disse: não há problema, eu vou ter muita cautela e eu vou dizer a ele. E chegou o pastor no hospital e disse: good morning, Joy. Como você está hoje? Bem, estou aqui bem. E começou a falar com Joy e disse: Joy, sempre lembrando-se que tinha que falar com cautela, porque Joy poderia morrer com a notícia. E disse: Joy, disse o pastor, ele: que você faria se você herdasse $50 milhões? Claro, como Joy ia crer que é verdade. Eu daria $25 milhões à sua igreja para edificar um grande templo e ficaria com 25 milhões. O pastor disse: what? Eu daria 25 milhões para você. Quando o pastor escutou isso, o pastor caiu morto. A morte chega em uma hora inesperada. You got to get ready. You got to get ready to die. What, $25 million? That's a lot of money. I won't die. Eu não morreria. I'm going to find out a way to spend $25 million. Oh, yes. Eu faria uma cruzada em cada cidade desse mundo. $25 million is a lot of money. Oh, yes. $25 million você pode ganhar no United States of America for Jesus. Uma cruzada em cada cidade. You spend just $1,000 in any high school in any city. Oh, my friend. Os homens ricos dessa nação trabalham da manhã à noite. Da manhã à noite, da manhã à noite. Atesouram. E são jovens, 30, 35 anos. E quando chegam a casa, dão um ataque ao coração, they die. Ninguém sabe para quem trabalha. Mas o que é a morte em realidade? O que é morte para você? A Bíblia diz em Apocalipse 20:14 que a morte seria jogada no lago de fogo. Porque o que é então realmente a morte? Será uma pessoa? Será que a morte é um ato divino? Ou será que a morte é o diabo que a provoca? Ou será que a morte é um espírito aterrorizador? O que é a morte? O que você pensa que é a morte? A Bíblia diz que a morte será jogada no fogo. Mas o que é a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é o salário do pecado, que é a consequência física do pecado original de Adão. E também a morte é espiritual. Ela é a eterna separação de Deus pela consequência de ter rejeitado o Evangelho. Ela é a morte.
A Bíblia diz, a morte é o salário do pecado. Está falando da morte física, mas está falando da morte espiritual. Você morre. Segundo, a Bíblia diz que também a morte é um anjo. Porque a Bíblia diz que enviou o anjo da morte para matar os primogênitos do Egito. Êxodo 11, 5, Êxodo 12, 29, Hebreus 11, 27, 28, Salmo 78, 51, fala que Deus havia enviado anjos de morte. Terceiro, mas esse anjo de morte é diferente do diabo, os anjos do inferno, porque no milênio Satanás estará preso e a morte todavia estará solta, porque as pessoas no milênio, Apocalipse 20, versículo 1 a 3, diz que ele estará preso. E Isaías 65, 20 diz que os que pecarem morrerão de 100 anos no milênio. Abra lá, vamos ver, Isaías 65, 20. Não quero que você creia o que eu digo, quero que você veja o que a Escritura diz. Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, e o pecador de 100 anos será maldito. O menino de 100 anos morrerá. Veja. Então, o diabo não pode então causar a morte, mesmo que ele cause a morte em certas circunstâncias, mas se ele estará preso no milênio, como é que a morte estará solta? O que é a morte? Calma, ainda faltam muitas coisas. I'm just the introduction here. Quarto lugar, a morte poderia ser um espírito, porque a Bíblia diz que ele tirou as chaves da morte e do inferno do poder do diabo, e se reconhece como um espírito de autoridade que o diabo tinha sobre o inferno. A chave na Escritura simboliza autoridade para abrir algo e para fechar. Simboliza ter autoridade sobre alguma coisa. Vamos ver, Mateus 16, 19. Ligeiro? E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, a terra será ligado nos céus, e o que desligares a terra será desligado no céu. É uma autoridade. Cristo tem a chave do reino e da autoridade absoluta sobre todas as coisas. Isaías 22, 22. Sobre os seus ombros estará a chave da casa de Davi. Ele abrirá, nada fechará. Ele fechará, nada abrirá. Apocalipse 3, 7 diz, fala o que tem as chaves, que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Então, sexto lugar, Mateus 10, 28 diz, não tema os que podem matar o corpo. Essa palavra diz, não tema os que podem matar. Está no plural, do qual não somente poderia Satanás matar, mas alguém mais matar, pela expressão, não tema os que podem matar o corpo. Não está escrito lá em Mateus 10, 28, os que, não o que, os que matam o seu corpo. Os que. Então a morte é mais que uma pessoa, mais que um espírito, mais que um ato divino, mais que um anjo, mais que Satanás, ela é muito mais. Sétimo lugar, a Bíblia diz que a morte é uma pessoa, em forma angelical, ao serviço de Satanás, porque Satanás mesmo se transforma em anjo de luz, mas a realidade é que ele é trevas, de 2 Coríntios 11, 14, ademais uma terça parte dos anjos estão com Satanás, e Satanás causa a morte. Mas aqui vem o mistério. Se Satanás causa a morte, como é que Deus então permitirá que ele mate os impios para levar ao inferno? Como é então, se ele causa a morte, e Deus nos cuida porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os livra, como é que o crente também morre? E como é que Deus permite que o crente deve morrer? Ou como é que Deus permite que o diabo possa levar almas ao inferno? É um mistério. A morte também é, em oitavo lugar, um ato divino. Ela é ordenada por Deus. Hebreus 9, 27 diz, está ordenado aos homens que morram. Jó 14, 5, abra sua Bíblia, Jó 14, 5. Jó 14, 5 diz, visto que os teus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, que lhe pusesses limites, e eles não poderão passar deles. Ah, limite. Você vai viver até o limite. Você não pode viver um minuto mais daquele dia que Deus o deu de empréstimo para viver. Porque nós estamos vivendo de empréstimo. We are borrowing time. Estamos pedindo emprestado o tempo. A morte, através, ou se Deus permite a morte no homem ímpio,
Por que Deus a permite? Ou a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, 23 diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, senão que converta dos seus pecados e regresse para trás, e eu o perdoarei. Como é que o coração de Deus pode suportar uma alma ir ao inferno? Isso é um grande mistério. Oitavo lugar, a morte também é o inimigo do homem, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 26, que é o último inimigo a ser vencido. Ezequias tinha que morrer, ele era santo. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 a 3, a Bíblia diz que veio a ele o profeta Isaías e disse: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não viverás. Imagine que chega um profeta na sua casa e diga a você: é da carne, é da carne. Não vem com essa profecia que eu não aceito. Ezequias se voltou para a parede, chorou abundantemente e disse: Senhor, lembra-te que diante de ti andei com retitude de coração e fiz o que era reto diante de teus olhos. Isaías não tinha deixado o pátio interior. Veio a palavra de Deus a Isaías e quando ele parou o Senhor, ele chorava abundantemente. Veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: Isaías, volta e diga a Ezequias, chefe do meu povo: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, te acrescentarei 15 dias. 15 anos. 15 dias, that's 2 weeks, that's nothing. Let me tell you something. Se orar ao Senhor e chorar, ele vai acrescentando anos. Let's cry and pray. Se chorar e derramar lágrimas, ele vai, seu coração se comove, tem que passar diante do Senhor como Jeremias, chorando todos os dias. Jesus também tinha que morrer, e ele era santo. Então aí veio a grande pergunta: quem é os duas testemunhas do Apocalipse? Enoque, Elias, Moisés, Josué, Zorobabel. Moisés morreu, mas o seu corpo não foi achado. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado. Ezequiel 4 diz que são as duas oliveiras que assistem diante do Senhor. Se Jesus morreu, então Elias terá que morrer, e Enoque terá que morrer, porque a Bíblia diz que sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. Mas as descrições que dão dos duas testemunhas é que derramarão fogo do céu como Elias e terá poder para abrir as águas. Então é Moisés. Who cares who it is? I don't care. O Senhor cumprirá a sua palavra. Ele mande quem Ele quer. Nós não estaremos aqui anyway. We're gonna be happy. Os santos do Antigo Testamento também tiveram que morrer, e eles eram santos. E em nono lugar, Deus também tem poder para matar. Deus também mata o homem ímpio. 1 Samuel 2,6. Talvez vai chocar essa escritura você, mas está escrito. Deus é amor, mas Ele também mata. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a morte e de lá subir. Ele também mata. Conheci um homem, não é que conhecia um homem, mas ouvi desse que passou em Porto Alegre. A mulher era crente das Assembleias de Deus, o homem era ímpio, era mau, era um bandido. Não deixava ela ir ao culto, fazia sua vida impossível, mas era fiel, arrumava sua roupa, dava comida, e uma noite estava chovendo, 5, meia, 6 para começar o culto da noite na Assembleia de Deus Porto Alegre. Cultão do fogo, pau. Então, muita ignorância também. Era tarde e a mulher disse a ele: vou ao culto, que está a sua roupa, que está a sua comida. Ele disse: você não vai ao culto. Quem é esse deusinho lá? Sua língua. Quem é esse deusinho, esse Jesus? Você é mais fiel a esse Jesus e Deus do que a mim, você não atende, você... Não era certo, ele atendia. A mulher foi e disse: vou pegar o ônibus, vou no culto. Não é sair com carro, no Brasil não é ninguém, todo mundo tem carro. Hoje em dia nem fusquinha não tem mais. É ônibus mesmo. Não mora com essa cara assim não, você sabe o que é ônibus. Coloca o guim na campainha. Pega para baixo o cordãozinho. Don't look with that face of America. You know very well I'm talking about. É ônibus mesmo. Todo rebentado. Pegou ela o ônibus, estava, escute, na parada do ônibus. Saiu, estava chovendo.
o neto do homem saiu com uma faca na mão. Você sabe que uma faca e o punhal é de aço. Ele atrai raios, ele é inoxidável. Ele saiu afora. Camarada doido. Se colocou na porta da casa, a parada do ônibus era uns 30, 50 metros mais adiante. Onde está esse Deus? Esse Jesusinho, vem aqui, eu lhe vou ensinar. Oh Deus, você vai falar estupidez, bobagem. Então ele tocou uma área onde ele não deveria tocar, ele pecou contra o Espírito Santo. Goodbye, bye. Se ele morresse ali, ou se ele morresse 10 anos depois, ou 20, ou 40, 50, ia ao inferno anyway. Deus disse, vão acabar com ele de uma vez. O camarada começou a falar bobagem, estava chovendo, e ele levantou para cima, e trovou, e fica lá. Você sabe o que é chover no Rio Grande do Sul? Não é chover aqui chuvinha, não é chuva mesmo. De inundações. Chuva, toladeiro. Você sabe. E ele saiu, levantou o punhal e desafiou o Senhor e falou contra o Espírito de Deus e blasfemou contra o Senhor e contra o seu Espírito. E levantou para cima o punhal. Estava brincando com Deus. E um raio saiu de parte de Deus. Pegou na ponta do punhal, da faca, whatever it is, foi descendo, à medida que foi descendo o raio, foi abrindo a sua mão, abrindo o seu braço, abrindo o seu braço, abrindo o seu braço. Quando chegou na sua cabeça, abriu a cabeça, abriu o ombro, abriu suas partes e foi abrindo, deixou o homem em 2 pedaços. Ele brincou com Deus. E Deus o matou. God is terrible. Don't mess with God. Há uma camiseta que diz, don't mess with Texas. Well, you can mess with Texas and still alive. You mess with God, you're gonna die. Ele não perdoa ninguém. Quando você toca a sua santidade e você toca o seu poder, that's it. Goodbye, my friend. Até esse dia você chegou. Porque Deus não se deixa burlar ou brincar ou ser escarnecido por ninguém. Por isso é que a morte é fora do conceito cristão. Pregando, você via as pessoas chorando, recebendo a Jesus. Você chegava com um folhetinho para uma pessoa que estava queimando vela, chorando pelo seu parente, sabe, sem conhecimento de Deus, e você chegava e dizia, quem está aí, senhora? Perdão a pergunta, é meu pai e minha mãe. Sinto muito. Você também estará aí? Você também. Você também vai morrer. A pessoa ficava a olhar para você e dizia, mas que atrevimento? Mas você vai morrer? Esse é um atrevimento. Ah, eu sei. Você apresentava um folhetim que se chamava Onde Passarás a Eternidade. E a pessoa olhava e se dava conta. E você via ao pé do túmulo do seu pai, sua mãe, seu tio, levantando a sua mão, recebendo a Jesus. Dentro do cemitério. Aquele dia nós ganhamos 45 ou 50 pessoas dentro do cemitério. E à noite estavam todos os mortos dando testemunho lá no culto que tinham se convertido a Jesus dentro do cemitério. God is terrible. Quem não vai se converter olhando a um túmulo? Não tem que não se... O camarada tem que estar fora dos seus cabais, fora da sua, do seu conjunto, da sua consciência, para ver um caixão de mortos e não pensar nele, que ele estará aí. It's true. Deixa eu ler para você rapidamente um terrível desenlace da morte de um homem ímpio. Veja como é os ímpios. Imagine que nós encontramos a presença de um homem moribundo, que está agonizado em seu leito de morte, pelo qual somente lhe restam poucas horas de vida para este miserável homem, para que ele morra. Pobre enfermo, que desespero e que dores lhe afligem a sua alma, e está sofrendo. Está suando frio, está gelado, e este sudor corre por todo o seu corpo, pela sua cabeça, está debilitado.
Apenas pode ouvir de longe, quase não pode ver nada, e apenas pode pronunciar algumas palavras cortadas. Ele tem a sua respiração curta, apressurada. Mas o pior de tudo é que se está aproximando a morte, e se está chegando a hora de ele dar contas da sua vida. Mas, em lugar de pensar na salvação da sua alma perdida, somente pensa nos médicos, nas medicinas, nos remédios, para acalmar o momento, a sua dor e a sua angústia. Nesse momento, ninguém se atreve a dar-lhe uma palavra terrível de angústia e dor. Nesse momento, ninguém se atreve a vir a ele e dar uma notícia: você vai morrer. Nem os médicos dizem isso a você. Os médicos o dizem, se você pede que eles o digam. É claro. Ninguém tem advertido sobre o perigo de morrer sem a salvação da sua alma, mas o enfermo não se dá conta que o momento de morrer está chegando. Mas ele também se dá conta pelo fato de que seus familiares e amigos se estão reunindo na casa, e todos falam em secreto entre si, segredo. Ele sabe que vai morrer, pelo fato de ver tantos médicos ao seu lado, de colocarem medicinas, injeções fortes e calmantes. Ele sabe que está enfermo, mas ele está preocupado e tem temor, porque ele não sabe realmente o que está passando com ele. Deus meu, pergunta o pobre homem moribundo, parece que eu vou morrer, parece que todos os meus familiares e amigos estão aqui. Por que está aqui meu pastor? Por que está aqui o sacerdote, os médicos, o notário, os vizinhos, o advogado? Que não sentiria então o pobre enfermo quando lhe dão a notícia e diria: que querido, you're gonna die if you know. Que terror não sentiria o seu corpo mortal quando o notário friamente lhe diga: querido amigo, sua enfermidade é mortal, somente lhe faltam algumas horas e é necessário que você arrume todos os seus papéis e coloque em ordem o seu testamento. E também veio o pastor e disse: querido amigo, melhor é que você arrume as suas contas com Deus, porque você vai morrer. E é necessário que você se despeça deste mundo. Como? Exclama o pobre homem. Por que eu vou deixar tudo? Minha esposa, meus filhos, meu carro, minha casa, minha fábrica, minha conta no banco, meus negócios. E o pastor diz: lembre-se da sua alma. Então o advogado dirá: é muito lamentável, senhor, mas aqui está o notário e nós estamos aguardando que você faça o testamento. E assim esse pobre homem deve deixar tudo aqui na terra. João 21, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Não porque ele vai voltar no ventre da mãe. Ele estava falando da sua mãe, não sua mãe física. The mother nature. You're gonna go back to earth. Assim como vieste, assim tu irás. Então o homem iria chorando e dirá: meu Deus, hoje estou aqui, mas amanhã estarei 6 feet under earth. Então a minha consciência, sua consciência começará a acusar-lhe pelos seus pecados. Que terror esse pobre homem sentirá quando ele tenha que apresentar-se diante de Deus e Deus se vai julgar. E o pior de tudo é que ele não sabe onde ele passará a eternidade, no céu ou no inferno. Que terrível aí é um hospital e ver alguém que está morrendo e não tem Jesus. É terrível. Que lindo é você ver visitar um crente, um cristão que está na hora da sua partida, está com a Bíblia na mão, como um filho de um pastor em Porto Alegre. Estava para morrer e a sua mulher chorava, seus filhos choravam, e ele dizia: pare de chorar, cante o hino. A harpa, hino da harpa. Glória a Deus. Eu sei que hoje há uma nova unção e uma nova revelação sobre o louvor. Os hinos da harpa hoje já colocaram lá, mas há cantos da harpa que são tremendos, que derramamos lágrimas, que homens inspirados por Deus colocaram, e começaram a cantar um hino. Oh, let me tell you something. E a glória de Deus desceu sobre aquele quarto, e ele viu Jesus entrando pela janela, com 2 anjos, um à sua direita e à esquerda, e ele estendeu os braços a esse pastor e disse: filho meu, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Assim morrem os crentes, assim morrem justos e aqueles que serviram ao Senhor. Mas como preparar-se para morrer? Well, eu não penso nisso, porque eu penso em subir no arrebatamento da igreja. Mas ninguém sabe a sua hora, ninguém conhece o seu tempo. Então declara que temos que estar preparados para morrer. No outro dia, não está aqui, mas no outro dia veio alguém na minha casa na Califórnia, tocou a porta e eu olhei assim, camarada todo vestido de preto, disse: camarada, parece um corvo.
todo vestido de preto. O que ele quer? Ele parece um satanista ou o quê? Tinha ele um livrinho debaixo. Eu pensei comigo, é impossível que esse canal venha vender túmulo. Abri a porta de lado. Yes, sir, can I help you? A primeira pergunta que ele fez. Good morning, sir. Você já pensou em morrer? Não? No. And I don't think to die. Eu não penso em morrer. O homem olhou para mim e disse, what? I don't think. Eu não espero morrer. Seguro que a pessoa diz, guy crazy. Se todo mundo morre, eu não espero morrer, senhor. Você não espera. Imagine a correria, os seus familiares quando você morrer. Hey. Take it easy. Eu não espero morrer. I am a servant of the living God. I am waiting resurrection. Well, resurrection, no. Rapture. I said, what? I said, just forget about it. Go next door. Vende o seu túmulo. Saia contente. Forget it. O ímpio não sabe. Nós temos uma esperança viva. Aleluia. Uma esperança maior que a nossa própria vida. Aleluia. Muitas pessoas se preparam sendo religiosos, mas isso não é o suficiente. Outras elas se preparam e não têm certeza de onde virão a eternidade. Poucas delas têm a seguridade de salvação e vida eterna. Outras pessoas se preparam juntando dinheiro para deixar os seus familiares em bom estado financeiramente, mas isso é vão. Outras pessoas se preparam comprando seguros de vida para que em caso de morte os seus dependentes não fiquem sem dinheiro. Mas a Escritura diz o contrário, Colossenses 3:2. Sendo que a sua vida está morta e escondida em Cristo, buscais as coisas lá de cima, onde Cristo está, aleluia, sentado à destra do Pai. E nós estamos escondidos nele. Mateus 6,19 diz que lá o nosso tesouro, o ladrão não pode tocar. É o melhor seguro, melhor tesouro. É a vida eterna. Outros, todavia, se preparam comprando terras baratas, túmulos baratos no cemitério para seus familiares, mas eles não podem comprar a sua alma e a sua salvação eterna. Não a podem comprar. Mas, infelizmente, nenhuma dessas coisas é apropriada para preparar-se para morrer. Quando a Bíblia fala do âmbito espiritual, a única maneira de preparar a morrer é, primeiro, que você se arrependa de todo o seu coração. Receba Jesus como teu único salvador, porque a Bíblia diz em Lucas 13:3, a menos que se arrependa, perecereis. Segundo, confessar nossos pecados, Romanos 10:9, quando você confessa com a boca e recebe no seu coração, você é salvo. E seguir-lhe até o dia da sua morte, Marcos 8:34. Fazendo essas coisas, o que é que Deus lhe dará? Salvação, segurança e vida eterna. Porque a Bíblia diz em Amós 4:12, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Sabe o que passou nas notícias que no outro dia pastor Antônio e eu estamos vendo? Um homem em Manhattan, eu creio, Bronx ou Manhattan. Na noite anterior, ele falou aos seus dois irmãos, que eram donos de um negócio, de um liquor store. Falou com os seus dois irmãos para comprar um seguro de vida. E no outro dia, mataram seus dois irmãos. Mataram ele e um outro irmão. E só sobrou um irmão que tinha chegado tarde ao trabalho. Pensaram um dia antes, seguro de vida. Eles não sabiam que a morte já estava à espera da sua alma. Há uma canção que nós cantávamos no Brasil, nas cruzadas, em parques e estádios, e nós cantávamos essa canção que diz, ela é linda, diz: meu amigo, que há de ser da tua alma quando a morte vier te buscar? Que destino há de ter tua alma quando ela a tua porta tocar? Aleluia. Eu lembro as multidões do Brasil que vêm ao Senhor e dizia: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque hoje Jesus te está a esperar, porque amanhã, muito tarde, podes ficar. Aleluia. Ninguém sabe quando você vai morrer. A imortalidade da alma reprovada pela intuição. A intuição de toda pessoa sabe que se segue vivendo espiritualmente depois da morte. Ela sabe, porque há uma intuição. Essa intuição tem possuído todas as pessoas desde a criação do mundo, tanto sábios como ignorantes, ricos e pobres, a possuem. Você sabe que há uma vida depois da morte. Isso se tem provado pelo fato de que sempre tem tido respeito pelos ossos e cinza das pessoas mortas. A imortalidade da alma se comprova pela intuição dos índios, dos egípcios, que tinham que ser sepultados com as suas armas e riquezas, mesmo juntamente com seus servos, pensando
que na próxima vida ou ia a seguir como eles tinham sido nessa vida. A imortalidade da alma é também provada pela ciência. Segundo a ciência, a imortalidade da alma está comprovada pelo fato de que a ciência tem comprovado que a matéria é indestrutível e que nada morre, mas tudo se transforma. A matéria tem dito que com um pedaço de madeira se transforma em cinza, mas essa cinza se transforma em pó, e o pó se transforma em terra, e a terra se transforma depois com água e vapor, sobe e desce a um ciclo. Os existencialistas têm dito que com a morte tudo termina com a matéria sempre segue. Segundo a ciência, a matéria pode mudar de forma, mas nunca pode ser destruída. Por exemplo, uma árvore cai, é transformada em cinza, depois o pó vegetal, e a terra vegetal, e a sua substância desaparece, mas vai cambiando de forma e sobe em vapor pela água. Da mesma maneira, a energia se conserva em todo o tempo. A forma da energia pode mudar de cor para a luz, de a luz para a moção, moção para a eletricidade. A energia não se perde, porque a energia fica sempre conservada em algum lugar, em alguma maneira no universo, somente muda as suas funções. Agora, os átomos da matéria nunca morrem, porque se as ondas da energia desaparecessem, então não seria possível as enormes reservas de energia que tem criado na alma humana, ou que ela desaparece como quando a pessoa morre. É impossível. Quando você morre, você segue, o seu pó fica ali como registro que há uma vida após a morte. De nenhuma maneira se há comprovado cientificamente que a maioria das pessoas voltam a viver, mas muitas pessoas que morreram clinicamente e voltaram da morte afirmaram que há uma vida além da morte. Os médicos pesquisaram milhares de casos de pessoas que haviam mortos clinicamente, depois voltaram a viver, e chegaram à conclusão que somente existe vida depois da morte, mas também não há, que chegaram à conclusão que deve haver um céu e um inferno, mediante a comprovação de milhares de pessoas que deram seu testemunho que no momento de morrer voltaram a viver. Algumas viram Jesus e outras foram até as trevas terríveis, outros sofrendo, outros estavam gozosos, outros foram repassadas todas as suas fatos da sua vida em questões de segundos. A imortalidade da alma é provada. Segundo a ciência, 4 tipos de vida, você sabe: a vida inorgânica dos minerais, a vida vegetativa dos vegetais, e a vida sensitiva dos animais, e a vida intelectiva dos homens. A vida inorgânica dos minerais é a menor forma de vida que existe, porque não nascem, não crescem, não se reproduzem, não se movem por si mesmo. São os minerais, as rochas. A vida vegetativa das plantas é superior à vida inorgânica dos minerais, porque as plantas nascem, crescem, se reproduzem e se alimentam dos minerais da terra. Mas a vida sensitiva dos animais é superior à vida vegetativa dos vegetais e da vida inorgânica dos minerais, porque os animais nascem, crescem, se reproduzem, têm visão, audição, caminham, procuram alimento e comem vegetais e minerais. Mas a vida intelectiva do homem é superior à vida animal, à vida vegetal, à vida mineral, porque o homem nasce, cresce, reproduz, caminha, possui 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Ademais, o homem pensa, tem consciência moral, tem responsabilidades, ele fala, ele escreve, ele lê, ele recorda, ele tem memória, ele pode crer, ele pode duvidar, ele pode se desenvolver, ele tem intelecto, ele programa sua vida, ele adora a Deus, ele é um homem, ele se alimenta dos animais, dos vegetais, dos minerais, e tem uma alma e tem um espírito. Mas Deus está sobre a vida inorgânica dos minerais, Deus está sobre a vida vegetativa dos vegetais, Deus está sobre a vida vegetativa dos animais, Deus está sobre a vida seletiva dos homens, porque Deus não nasce, porque Deus não come, porque Deus não dorme, e Deus é eterno. Então Ele está sobre todas essas vidas que estão aqui, e Ele tem dito na Escritura que está ordenado ao homem morrer, e quem vai dizer ao contrário? Os animais foram feitos pela palavra de Deus, mas o homem foi criado pelas mãos de Deus, pelo sopro do alento da sua boca. Portanto, demonstramos que o homem não é de nenhuma maneira um animal. Isso nos ensina Homo sapiens, que o homem é um animal. That's ridiculous. I am not um animal. Wow, something like that. I am a man. A ciência, isso é ridículo, você pensar que só somos do reino animal. Reino animal? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Nós não somos animais. A evolução pelo tempo que diz a doutrina da evolução, que eles vieram dos macacos.
Well, they look like a monkey anyway. Eu não. Eu nasci pela imagem de Deus. Just take a look, you're going to find out. Ele é possuidor de uma imagem espiritual do seu Criador e coroado rei da criação de Deus. Salmo 8:4 diz que Deus o criou um pouco menor que os anjos, mas ele é superior a qualquer tipo de vida. E mesmo assim Deus diz no Salmo 8, quem é o homem para que tu te lembre dele? Ou filho do homem para que tenha lembrado? A imortalidade da alma é provada pela filosofia. Filosoficamente falando, o homem é muito mais que um animal, porque faz parte do grupo em sua categoria superior. Os científicos dizem Homo sapiens. O homem tem uma consciência moral, os animais não têm consciência moral. Você já viu um cachorro pensando, fiz bem ou mal? O homem possui responsabilidades e privilégio mais que os animais. Você já viu um cão receber um diploma? O homem é considerado pela filosofia e ciência como animal. They are, I don't. Mas sabe que à medida que ele vive, ele terá que morrer, enquanto os animais não sabem. O homem, segundo a filosofia e a ciência, é o único animal que fala, escreve, lê, pensa, recorda o passado, pode pensar no futuro, crer, duvidar, e os animais não podem fazer nenhuma coisa dele. Mas eu tenho conhecido animais muito mais inteligentes que muitos homens. Segundo eles, o homem é o único animal para a sua categoria que pode desenvolver o seu intelecto e programar sua vida, enquanto os animais não podem. O homem é o único animal religioso, dizem. Porque nunca temos visto animais dentro de uma igreja levantando suas mãos adorando a Deus. Mas a Bíblia diz que as aves cantam ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a natureza canta ao Senhor. E quando você vê o passarinho cantando, das duas uma, ou ele está namorando ou ele está louvando a Deus. That's right. Então a ciência e a filosofia diz que o homem é um animal racional, enquanto que os animais são irracionais, chegando à conclusão que o homem deve possuir todas as atitudes e qualidades e possui uma alma e um espírito. Testemunho de Jeová diz que eles não têm alma nem espírito. Eu não sei o que eles creem. E portanto a sua alma é eterna, diz a Bíblia, porque ele irá morrer o seu corpo, mas a sua alma é eterna e viverá para sempre. Provando então, mesmo a filosofia prova que a alma é eterna. Quando a Bíblia diz a alma que pecar morrerá, não é que a sua alma morre. A alma está falando em pessoas. Alma no sentido espiritual, morrer eternamente. A imortalidade da alma está provada pela teologia, nem necessita falar. A Bíblia diz que a alma do homem é eterna. Ela é imortal. O homem, segundo a Bíblia, na terra, deve preparar-se para uma etapa maior na eternidade. Segundo a Bíblia, a morte em termos de desaparecimento não existe, pois a alma do homem vive para sempre. A morte, segundo a Bíblia, é somente uma separação da alma e o corpo físico e a consequência do pecado. A palavra morte vem do grego thanatos, que é uma separação do corpo e o espírito e a alma. Uma separação do eterno e do tempo, do visível e do invisível. Mas a alma do homem é inseparável pela eternidade, porque ela nunca se separará depois do arrebatamento da igreja. E depois que formos ressuscitados e os ímpios ressuscitarem, a Bíblia diz que a morte dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, todos os mortos voltarão a ressuscitar. Todos os seus pós, todos os seus ossos, todos os seus defeitos voltarão a ressuscitar. E antes que Cristo vier à terra, havia muita pouca informação, falta de conhecimento em relação à eternidade da alma, do qual a única informação disponível se encontrava nas escrituras do Antigo Testamento. Mas os escritores do Novo Testamento nos dão uma ampla informação sobre a morte e a sua destruição no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que Cristo haveria de ter revelado claramente a imortalidade da alma pelo poder do Evangelho, 2 Timóteo 1:10. Cristo demonstrou a imortalidade da alma na parábola de rico e Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. Cristo disse que o anjo que guarda, que aquele que guarda a sua palavra não morreria eternamente, João 1, 11, 25. Se você crer, você verá a glória de Deus, disse Jesus. Por que choras? Disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Estava falando no sentido espiritual. E a Escritura mesma diz, em Romanos 2:7 e em todos os outros lados, que nós temos que ressuscitar dos mortos algum dia e que a morte será destruída. Então, em último lugar, onde estão os mortos?
E o que acontece depois da morte? Depois que uma pessoa morre, ela entra em uma outra dimensão. Entra a dimensão da alma. Eu estive no primeiro ano de medicina. Você aprende a abrir cadáveres. That's great. Take a knife and just go like that. Então você coloca em um gancho e você tira todas as suas partes. O homem não é nada. Nada. Nós somos tão corruptos a nossa natureza que há um cadáver para ser vendido para experimento. Sabe quanto ele vale? Você pensa que você tem muito valor? I'm gonna tell you right now. Sabe quanto sai um cadáver quando ele morre para ser vendido para fazer experimento de medicina? $1.35. E depois que ele separa e tira tudo o que é dentro, eles o vendem por 20 ou 22, 23 centavos cada parte para fazer experimento. Uma caixa de prego vale mais que você e eu. That's ridiculous. Por isso Jesus disse, dessa carne nada se aproveita, mas o Espírito é vida. Nada se aproveita. Quando você abre alguém, terrível, você deve colocar algo no seu nariz. Nós somos podres. There's nothing good right here. Quando alguém abre para uma operação, é terrível. Você já viu os médicos como assim? Over here, nothing is good. Nothing. Let me tell you something. Há muitas teorias em relação onde as pessoas vão. Os católicos creem que há 4 lugares onde se encontram os mortos. Com todo respeito. Inferno, o céu, o limbo e o purgatório. Well. Segundo eles, o inferno está para os perdidos, o céu para os salvos. O limbo é onde se encontram as crianças que morreram e não foram batizadas. E o purgatório é o lugar onde as almas se encontram daqueles que não foram muitos pecadores. E ali o purgatório daquelas almas serão purificadas e poderão sair daí com seus parentes da terra para pagar missas especiais por eles e comprar cadeiras no céu. Oh man, you're dead wrong. Ou eles podem sair dali e ir direto ao céu. Eu gostaria que você encontrasse essa teoria na Escritura. É impossível. Não existe. Well, too bad. Testemunhos de Jeová dizem que o corpo da pessoa física morre e vai ao sepulcro. E Jesus, por ser um homem, está morto para sempre. Ué? E a alma não vai para lugar nenhum porque o homem não tem alma. Eles estão baseados em Levítico 17:11, que a vida da carne está no sangue. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Só que eles esquecem que nós seremos transformados. Eles ensinam que os testemunhos de Jeová que não há inferno, e que o inferno é a sepultura, e que os dois são uma mesma coisa. Ensina que o lago de fogo é um lugar não de condenação, mas uma completa destruição da existência física do homem. Não há base na Escritura. Eles também ensinam que a vida eterna não existe, que é uma mentira de Satanás, porque ele disse a Eva: o dia que comeres dessa árvore, não morrerá jamais. Foi a única vez que o diabo falou a verdade. Existem muitas teorias estranhas na palavra de Deus em relação com o que acontece com as almas depois que morrem. E diz os testemunhos de Jeová que quanto mais revistinhas o Atalaia vender, eles terão a possibilidade de ir ao céu. Existem milhões de testemunhos de Jeová e ele diz que só 144 mil serão salvos. Então ficarão muitos deles. O que eles não sabem, os 144 mil são as 12 mil de cada tribo de Israel, que serão salvos durante a grande tribulação. Os espiritistas dizem que a alma se reencarna em animais e em outras pessoas. Dessa maneira continuarão vivendo. Quando você ver uma mosca quando você vê let me finish. Quando você vê uma mosca ou uma aranha, não a mate, poderá ser o seu tio na próxima vez. That's not stupid, that's ridiculous. Eles dizem que a alma fica em uma dimensão ectal e que dali continua subindo. Eu acho que é baixando.
em dimensões maiores até chegar a uma dimensão maior, no qual Jesus e os santos dos espíritos mais elevados foram purificados. What a lie! You lie! Os humanistas, naturalistas, existencialistas, evolucionistas e todos os mistas do inferno dizem que a vida da pessoa está no cérebro, que somente com a função cerebral se mantém com a vida material. Portanto, quando a vida desse corpo físico morre, termina toda forma de vida, porque a vida das pessoas está somente na função cerebral e tudo acaba na vida física. Portanto, não há alma, não há céu, não há inferno. Gostaria de perguntar, se eles perguntassem como morreu Charles Darwin, que eu disse a você, acho que foi ontem? Anteontem? Charles Darwin morreu com a Bíblia apertada sobre o seu peito. O homem propagador da doutrina da evolução. Mas o que ensina a palavra de Deus sobre o lugar dos mortos? Meia folhinha falta. Sorria, Jesus viado. Abra a sua Bíblia em Lucas 16, 19. Para terminar. Aleluia. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, no centro da terra, antes que Jesus viesse. Morreu também o rico e foi sepultado. Essa palavra foi ao inferno. No inferno levantou seus olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Deixa eu explicar, já expliquei antes. Seio de Abraão. Estava o inferno de um lado, estava o paraíso de outro lado. Havia um abismo. Por isso ele viu a Lázaro, porque ele estava no seio de Abraão, no centro da terra. Elias não foi ao céu, Elias foi ao centro da terra, onde estavam os santos do Antigo Testamento. Por isso o ladrão disse: hoje, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso, teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não ressuscitou quando ele morreu. Jesus foi ao centro da terra e levou ao ladrão com ele. Foi ao inferno, derrotou o diabo, passou para o outro lado, levou os santos do Antigo Testamento, subiu para cima. Entendeu? Tem que repetir. Está entendendo? Escute, preste atenção. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo. Veja só, que grande tormento estava ele, que ele só se contentava somente com a ponta do dedo. Que me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, veja, ele teve um conhecimento prévio de Deus. Chamou filho. Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual todos os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós há posto um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, veja, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Abraão, porém, disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então vamos falar se alguém no inferno está consciente. Sabe o que está consciente? Essa é a maior explicação. Veja que isso não é uma parábola qualquer, isso é uma história verdadeira. Jesus falou o seio de Abraão, e o seio de Abraão é provado e reprovado na Escritura atrás e no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Bíblia diz que a pessoa morrer fica consciente e não inconsciente, mas ela está totalmente lúcida. Você diz lúcida? Lúcida de tudo. A parábola do rico e do Lázaro provam isso. Veja que uma pessoa no inferno pode falar, porque ele disse: pai Abraão, perdão, você está falando. Veja que uma pessoa no inferno pode orar, ele disse: te rogo que envie os meus irmãos. Só que você não vai ser ouvido. Você não é ouvido aqui, imagina ser ouvido no inferno. Tal pessoa pode clamar, porque ele clamou, que ele disse: envia os meus irmãos. Tal pessoa pode recordar, ele disse: lembra-te que tu em vida recebeste isso. Uma pessoa pode sentir sede, porque ele disse: tenho sede, que molhe com a ponta do seu dedo em minha língua.
Ele pode sentir dor, porque ele diz que não venham nessas chamas e nessas tormentas. Tal pessoa pode ver e ouvir, porque ele viu Abraão e ele ouviu. Tal pessoa pode reconhecer alguém, porque ele reconheceu a Lázaro. E tal pessoa pode sentir temor, porque ele disse: estou aqui atormentado nessas chamas, envie para que pregue. Então o inferno é real. Então a morte é real. E uma pessoa que vá diante do trono do Senhor também fala, também ora, também clama, recorda, sente, pode ver e ouvir, que a Bíblia diz que comeremos, que tomaremos água da vida, que nos vestiremos com roupas brancas, e a Bíblia também diz que nós desfrutaremos de toda a eternidade com Ele. Então quer dizer que a morte, não importa o que ela seja, a morte pode ser para você um anjo, ou ela pode ser um ato divino, ou Satanás pode causar a morte, ou pode ser o salário do pecado, ou pode ser um espírito, ou Deus pode matar, não importa. O que importa é que a Bíblia diz que se Deus, através de Jesus destruirá a morte. Então a morte veio por consequência do pecado, porque é inimigo de Deus. Mas Isaías também diz: eu, o Senhor, que crio todas as coisas. Crio bem, crio mal. Crio a luz, crio as trevas. Dou a vida e dou a morte. Então Ele é o provedor e Ele é o Senhor de todas as coisas. Não que a morte foi plano de Deus, mas quando o homem pecou, o homem atraiu a si a consequência da morte. E se você não está preparado para morrer, pense, você poderá morrer. Outro dia eu vi um decalco. Eu gosto de prestar atenção quando eu vou pregar na Califórnia nos decalcos dos carros que estão atrás. Dizia assim: hey dude, I don't expect to die, you fool, I'm going with Jesus. Disse: ô bobo, ô bobão, eu não espero morrer, eu espero ir com Jesus. Deixa eu lhe dizer, my friend, este dia vai chegar para você e este dia vai chegar para mim. Nós não sabemos quando ele vai chegar, mas nós sabemos que ele vai chegar. E se você duvida que ele vai chegar, just take a walk to the Harrison Cemetery down here. Or go to the hospital. Morrem 119.520 pessoas cada dia. 4.980 a cada hora. 165 em cada tic-tac desse seu relógio. A morte é real. Vamos nos colocar em pé. Incline na sua cabeça e feche os seus olhos. Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Talvez você não está preparado para morrer nessa noite. Talvez você não está preparado para ir à vida eterna. Talvez, se você morresse hoje, você não tem certeza de onde você passaria a eternidade. Se você não tem certeza de vida eterna, se você não sabe onde você passaria a eternidade, se você não tem certeza que Jesus perdoou você e escreveu o teu nome no livro da vida, você necessita vir, arrepender e entregar a tua vida a Jesus. Ninguém saia, por favor. Vamos orar. Se nessa noite você não é salvo, se nessa noite você não tem certeza de vida eterna, só Jesus pode salvar a tua alma. E aos jovens que estão aqui eu também lhe digo: prepara-te para encontrar-te com teu Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. O vô da Damaris voltou de um culto, sentou na cadeira, estava tomando uma taça de café cubano, quando o Senhor chamou ele à eternidade. Lhe deu um heart attack massivo, ataque ao coração, and he died just like that. Você não sabe quando você vai morrer. Nunca nós sabemos. Se você não tem certeza da sua alma, se ela está salva, ela está perdida. E você nessa noite gostaria de receber a Jesus, obrigado, como seu Senhor e o seu Salvador, que ele na sua cabeça e feche os seus olhos. A igreja esteja orando. Nessa noite você deseja e reconhece que Jesus pode te salvar nessa noite, perdoar os teus pecados,
escrever o teu nome no livro da vida. E você não tem esta certeza nesta noite, levante a tua mão direita, eu vou orar por ti. Haverá alguma pessoa nesta noite? Levante a tua mão direita, eu vou orar por ti. Talvez todos vocês sois cristãos, eu não sei. Durante todos os estudos de escatologia, muitas pessoas têm se convertido a Jesus. Se você nessa noite tem sido convidado ou convidada, e você não tem certeza de vida eterna, não saia do seu lugar, deste lugar nesta noite, sem que você entregue o seu coração a Jesus. Se você gostaria de ser salvo, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão direita e eu vou orar por você. Haverá alguma pessoa? Rápido, nós queremos orar por você. Talvez toda a igreja é cristã, mas a razão pela qual eu dou uma oportunidade é porque eu não sei, e eu não conheço todos vocês, e eu não sei qual será o destino da tua alma se a morte vier te buscar nessa noite. Se você não tem certeza do destino da tua alma, diga: Jesus, salve a minha alma, salve a minha vida nesta noite. Tenha misericórdia de mim e escreva o meu nome no livro da vida. Vamos começar neste lado. Haverá alguma pessoa? Alguma pessoa que não é salva? Algum jovem, algum homem, alguma mulher? Lá atrás, algum jovem, algum visitante, alguma pessoa que tem visitado nessa noite? Não saia desse lugar sem Jesus. Deste lado, haverá alguma pessoa? Deus te abençoe. Deixa a tua mão levantada, eu vou orar por ti. Haverá mais alguma pessoa que está aqui? Levante a sua mão. Já houve uma pessoa. Vou pedir para que ele saia do seu lugar e venha aqui adiante, eu vou orar contigo. Haverá alguma outra pessoa? Uma outra pessoa que tem vindo nessa noite. A razão por que eu pergunto é porque eu não te conheço. Lá atrás, haverá alguma pessoa, algum jovem, algum homem, alguma mulher, alguma dama? Haverá alguém que não tem Jesus no seu coração? Se você não tem certeza, faça como esse jovem, não arrisque sua vida, porque talvez esta seja a última oportunidade da tua vida. Essa senhora que está aqui, você já recebeu Jesus? A outra senhora também, ao seu lado? Então vamos orar por esse jovem. Mas lembra-se, não saia deste lugar se você não sabe onde passará a eternidade. Eu sei que o estudo de escatologia é mais largo, não é uma pregação mais rápida, mas é o estudo de escatologia. Eles me trouxeram de Califórnia para ministrar o estudo de escatologia. Pregações nós escutamos sempre, estudos é diferente. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar com ele que está aqui. Diga comigo, jovem: Senhor Jesus, Deus te abençoe, minha filha, vem, diga comigo, obrigado, diga comigo: Senhor Jesus, fecha os teus olhos e inclina a tua cabeça, diga: nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que estava perdido, mas que nesta noite tu me salvaste. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida. Nesta noite eu creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E nessa noite eu confesso com a minha boca que Jesus é Senhor. E nesta noite sou salvo. Dê um aplauso a Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não saia deste lugar. Você sai. Vocês podem seguir esses dois irmãos que estão aqui. Vilmar, Pastor Antônio.